Oi pessoal, é a professora Ludmila de Ciências e nessa aula a gente vai aprender sobre processos endotérmicos e exotérmicos. A termoquímica é o campo que estuda as trocas de calor nas reações químicas e nas mudanças de estado físico. E aí existem dois tipos de processo nessas mudanças que a gente pode ver. São eles os processos endotérmicos e os processos exotérmicos. Os processos endotérmicos são aqueles em que ocorre a absorção de calor, o ganho de calor. O prefixo endo, ele quer dizer o que? Dentro. Então, o calor vai para dentro, tá? E aí, o sistema ele vai absorver o calor, como eu disse, ficando mais quente. Consequentemente, o ambiente ao redor dele vai o que? Se resfriar. O exemplo aqui de mudanças do estado físico. Quando um sólido passa para o líquido passa para o vapor, ou então sólido direto para o vapor, né? Vamos relembrar os nomes aí. O sólido, quando passa para o líquido, se chama fusão. Do líquido passa para o gasoso, se chama vaporização. Lembrando que existem três tipos de vaporização: evaporação, ebulição e calefação. São três tipos de vaporização. E a outra é a sublimação, que é a passagem do sólido direto para o vapor. Essas três mudanças, essas quatro mudanças, gente, elas têm uma característica que é o quê? Absorção de calor. Vocês lembram que as moléculas no estado sólido estavam lá vibrando com pouca energia. E aí, ela precisa o quê? De ganhar energia para passar para os outros estados físicos, não é? Lembram disso? Então, aqui, essa parte das mudanças de estado físico, a sublimação, a fusão e a vaporização vão ter o quê? Absorção de calor. Consequentemente, a absorção de calor é um exemplo de processo endotérmico. Então, esses três tipos aqui, esses três tipos de processo de mudança de estado sólido para o líquido, líquido para o gasoso, vão ser processos endotérmicos, tá? Absorvem calor. A fotossíntese é um outro exemplo de processo endotérmico. Na fotossíntese, a luz solar vai bater nas plantas, essas plantas vão absorver a energia solar. E aí, o que vai acontecer? Lá dentro da planta, vocês lembram que as plantas são muito importantes para a manutenção da vida, porque durante a fotossíntese elas também captam o gás carbônico. Então, o que vai acontecer para elas produzirem um alimento? Elas vão absorver o gás carbônico e esse gás carbônico vai reagir com a água e a luz do sol, que também foi absorvida lá pela clorofila, lembram? O que tem lá? A clorofila está presente nos cloroplastos, lá nas células, né, das plantas. Isso aí são outros anos passados aí que vocês estudaram e já aprenderam. E aí acontece essa reação química, né, entre gás carbônico, água e a luz, formando glicose e oxigênio, que também aqui no caso o oxigênio é liberado para o exterior. Por isso a importância das plantas. Capta gás carbônico e libera oxigênio. Isso no processo de fotossíntese. Então, gente, se a planta precisa absorver a luz, absorver energia, ela é o quê? Um processo endotérmico, né? Aumenta a temperatura lá dentro da planta porque absorveu o calor. Outro exemplo é o que acontece com a bolsa de gelo instantâneo, que também tinha lá no exercício e algumas pessoas ficaram na dúvida. No caso aqui, o gelo, né, que está dentro da bolsa, ele vai absorver o calor aqui por exemplo, nesse exemplo da perna da pessoa, né, do local onde você precisa colocar a bolsa. Então, o corpo aqui vai se esfriar e a bolsa vai esquentar, né? O corpo vai passar a energia, o calor, para a bolsa. Então, como a bolsa, o gelo aqui absorve o calor, esquentando consequentemente aqui, e o corpo, como está liberando a energia, passando o calor aqui para dentro, ele vai o quê? Se resfriar. Outro exemplo é a produção de ferro, pessoal. A hematita, que é o minério o mineral que é retirado o ferro, a gente precisa o quê para obter o ferro? Fundir
Lembra, fusão é o que? Passar do estado sólido para o líquido. Então, a gente precisa colocar muita energia nessa hematita para ela conseguir passar do estado do sólido para o líquido. Então, ela vai absorver muito calor para se fundir, tá bom? Então, aí um processo endotérmico. A hematita absorve o calor. Já os processos exotérmicos são aqueles que ocorrem a liberação de calor. O prefixo exo quer dizer fora. Então, o calor está indo para fora do corpo, né, do objeto, da matéria. Então, nesse caso de processos exotérmicos, o sistema perde calor, porque ele está liberando, né, o calor, ficando mais frio, e o ambiente em volta desse sistema vai se aquecer. Voltando lá nas mudanças de estados físicos, dessa vez do vapor para o sentido contrário. Quando acontece a condensação ou liquefação, né, a passagem do vapor para o estado líquido, gasoso para o estado líquido, vai acontecer o quê? O vapor de água lá, no caso, vocês lembram como que são as partículas? Nesse estado, as partículas estão com muita energia, estão super agitadas. Então, elas têm que perder energia para conseguir voltar para o estado líquido. E aí, há o quê? Liberação de energia, liberação de calor. Quando o líquido, que está também um pouco menos, né, as partículas estão menos agitadas do que no vapor, mas ainda estão um pouquinho agitadas e conseguem se movimentar no meio, elas precisam perder energia também, perder calor, para sofrer a solidificação e voltar a ser sólido. Então, também a perda de calor. Ou então, a ressublimação, que é do estado de vapor direto para o estado sólido sem passar pelo líquido. Então, são processos o quê? Exotérmicos. Tem a liberação de calor e o resfriamento do sistema. Então, aqui nesses casos, a substância vai precisar o quê? Perder calor para passar do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Exemplos clássicos de processos exotérmicos são a combustão, que é a queima de materiais. Vocês lembram que na outra aula a gente falou da vela, lá do pavio? Então, quando está acontecendo essa reação química aqui, o que acontece? A liberação de calor, tanto pela reação química em si, quanto aqui pela mudança de estado físico, né? A parafina se tornando indo do sólido para o líquido. Então, tá vendo que liberação de calor. Então, o ambiente em volta vai esquentar. Mesma coisa aqui na fogueira, né? Na lareira. A gente coloca a lenha e aí essa lenha queima, entra em combustão e vai liberar o calor para o ambiente, né? Então, o ambiente se aquece. Outro exemplo é a queima de combustíveis, né? Gasolina, etanol, metanol. A queima desses combustíveis também vai liberar calor. Outro exemplo de processo exotérmico é a formação de orvalho. Alguns exercícios lá também falaram sobre isso. O que é orvalho, pessoal? Vocês lembram que o ar tem umidade, né? Tem água em estado de vapor no ar. Quando a água, o vapor, né, de água, entra em contato com uma superfície que está mais fria, ele vai o quê? Perder calor, o vapor vai perder calor e vai voltar a ser líquido, né? Voltar a água a ser líquido. Então, o vapor aqui perde o calor, se condensa e aí tem liberação de calor para o meio. Outro exemplo também, infelizmente aqui no Brasil a gente não consegue ver, a não ser que você vá em mês de inverno lá para a Serra Catarinense, lá no sul. Mesmo assim, ainda é difícil de acontecer, né? São poucos eventos aí de neve. Mas, enfim, a formação de neve é um outro exemplo de processo exotérmico. É a mesma coisa da questão anterior, que eu falei da mudança de estado físico. Nesse caso aqui, a mudança de estado físico vai ser do líquido passar para o sólido. Então, para isso acontecer, vai ter que acontecer lá o que com as nuvens? Que são, lembrando que nuvem não é gás, tá? Não é vapor. A nuvem é água líquida que está lá em suspensão, tá bom? Então, a água aqui das nuvens
vai perder calor, vai se solidificar e vai cair em forma de neve. Então, só para relembrar e ficar claro, exotérmicos, processos exotérmicos vão o quê? Liberar calor para o meio. E os endotérmicos vão ter que absorver calor para ocorrer. E aí, passando de novo lá pelos processos, pelas mudanças de estado físico. Essas mudanças em que as setinhas estão para a direita, acontece o que? Absorção de calor. Precisa de ganhar calor para acontecer. Fusão, vaporização e sublimação vão precisar de ganhar calor para acontecer. No caminho inverso das setinhas aqui, indo para a esquerda, vai precisar o que? De perder energia, perder calor para acontecer. Então, a condensação, liquefação, a ressublimação e a solidificação vão ser processos exotérmicos, vão perder calor para acontecer, tá bom? E aí a gente chegou ao fim também dessa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, também é só mandar para mim pelo e-mail ou então pela plataforma, tá bom? Beijo!